Uma citação de Sir Roger Penrose, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2020. A consciência é um mistério que ainda não é totalmente compreendido, mas é uma parte importante da nossa compreensão do mundo. Um ganhador do Nobel faz um alerta: nós compreendemos completamente errado o universo, e o que esse homem tem a dizer sobre a verdade da cosmologia vai explodir sua mente. Estamos ultrapassando os limites da realidade explicável e entrando em uma dimensão da ciência baseada na consciência, no controle e na dinâmica. O telescópio espacial James Webb é responsável por essas novas visões revolucionárias do mundo, que podem redefinir completamente a sua vida. E agora, ele fez outra descoberta que eclipsa tudo o que sabíamos antes. O instrumento científico que deveria nos mostrar o nascimento das primeiras galáxias do cosmos está se tornando cada vez mais um pesadelo para a ciência. A descoberta da galáxia J0107A desencadeou uma revolução cosmológica. É a galáxia espiral barrada mais antiga conhecida e existiu há 11,1 bilhões de anos, numa época em que o universo deveria ser jovem e caótico. De acordo com nossas teorias antigas, galáxias espirais se formam ao longo de centenas de milhões de anos, e as estruturas em barras são características de galáxias que passaram por vários bilhões de anos de evolução. As galáxias daquela era deveriam ser pequenas, desestruturadas e marcadas por processos violentos de formação estelar. Mas a J0107A mostra uma estrutura espiral notavelmente ordenada, com uma barra central bem definida. O fato de ela já possuir uma estrutura tão complexa contradiz os modelos clássicos e levanta uma pergunta fundamental: será que compreendemos completamente errado a evolução cósmica? A J0107A foi descoberta com a ajuda do telescópio espacial James Webb e do Atacama Large Millimeter Submillimeter A. Por meio de uma análise detalhada dos movimentos do gás da galáxia, os pesquisadores descobriram que essa galáxia não apenas tem uma estrutura incomum, mas também apresenta uma taxa de formação estelar que supera a da Via Láctea atual. Isso é incomum e mais uma evidência de que nosso modelo de evolução cósmica contém erros fundamentais. A descoberta da J0107A está forçando os astrônomos a repensar suas ideias anteriores e levanta a questão: será que a natureza do universo é realmente como sempre supusemos? É possível que existam processos físicos, até então desconhecidos, que influenciam a formação das galáxias? Ou será que precisamos repensar completamente nossa visão sobre a origem do cosmos? O problema da evolução cósmica: nossos modelos estão falhos? A ciência não era tão empolgante há 100 anos. Imagine a época em que os pesquisadores olharam além dos limites da Via Láctea e perceberam que as nebulosas escuras eram, na verdade, outras galáxias. Essas descobertas deram origem à cosmologia que ainda é aceita até hoje, e agora podemos estar à beira de uma nova mudança de paradigma. Calculamos a idade do universo e traçamos logicamente a formação da matéria desde o momento da sua origem até o brilho das primeiras estrelas. O que antes eram suposições matemáticas, agora deveria ser confirmado por imagens reais, e o telescópio espacial James Webb foi desenvolvido especificamente para esse propósito. Mas o telescópio não confirma nossas suposições, ele as derruba, e nós precisamos começar tudo de novo. A galáxia J0107A é apenas uma entre muitas descobertas que indicam algo diferente. A astronomia se depara com a pergunta: por que já existia uma galáxia espiral barrada, bem organizada, há 11,1 bilhões de anos, quando estruturas como essa só deveriam ter se formado bilhões de anos depois? Segundo o modelo padrão da cosmologia, as galáxias evoluem ao longo de longos períodos de tempo, durante os quais galáxias menores colidem e gradualmente formam estruturas maiores e ordenadas. As galáxias espirais, como a Via Láctea, eram consideradas fases finais da evolução galáctica, estados organizados que só se formam após bilhões de anos. Mas J0107A prova que essas estruturas já existiam muito antes, desafiando não apenas as suposições sobre o crescimento das galáxias, mas toda a noção atual de evolução cósmica. Nosso entendimento atual baseia-se em processos lentos e caóticos, galáxias colidindo violentamente, regiões extensas de formação estelar, estruturas fragmentadas que só se tornam galáxias estáveis depois de inúmeras interações. Mas J0107A mostra algo diferente. Talvez estejamos subestimando a velocidade com que as populações estelares e estruturas espirais se formam. Talvez nossos modelos sejam lineares demais, mecanicistas demais, e precisemos considerar conceitos físicos completamente novos. Uma das hipóteses é que campos magnéticos cósmicos e ressonâncias gravitacionais tenham tido um papel muito mais importante no início do universo do que se imaginava. Pode ser que certas regiões do universo tenham se desenvolvido sob condições completamente diferentes.
permitindo que as galáxias crescessem mais rápido e de forma mais estruturada do que esperaríamos. Alternativamente, a reionização cósmica, a fase em que o universo se tornou transparente novamente após as eras das trevas, pode ter ocorrido de forma diferente do que o esperado, permitindo que as galáxias atingissem sua estrutura atual muito mais rapidamente. A descoberta de J0107AL levanta mais uma ideia radical. Nossa compreensão da expansão cósmica está possivelmente equivocada? Por décadas, a observação do desvio para o vermelho foi considerada uma prova de que o universo está se expandindo. Mas e se essa interpretação não for toda a verdade? Os dados de medição estranhos e galáxias como essa podem indicar que ignoramos um mecanismo físico até então desconhecido. Vencedor do Prêmio Nobel descobre novas pistas sobre a verdadeira estrutura do universo. Sir Roger Penrose diz que a consciência é a verdadeira chave para entender o universo. O trabalho do ganhador do Nobel lida com teorias da física, teoria quântica de campos e pesquisa da consciência como nenhum outro. O cientista britânico constrói pontes entre disciplinas cujos representantes costumam discutir entre si e não conseguem chegar a um consenso. Você consegue imaginar que a expansão do universo não é uma expansão espacial, mas uma mudança nas constantes físicas? Isso tem a ver com uma mudança na consciência cósmica. Parece loucura, mas pode ser a realidade. Se olharmos para a física quântica, sabemos que o observador tem influência sobre o resultado de certos experimentos e sobre o estado do quântico. O observador é a consciência. E estamos possivelmente cometendo um erro grave ao pensar que quantidades e forças fisicamente definidas moldam, sustentam e explicam o cosmos? E se o nosso cosmos for moldado por uma consciência que toma decisões como você e eu fazemos, e que também pode decidir simplesmente deixar os relógios do universo funcionarem de maneira diferente? Então nossos cientistas estariam correndo por aí com uma bússola e uma régua, perseguindo uma curiosidade que é muito mais do que apenas um universo estático e mecânico. Um cosmos conscientemente pensante que se renova ciclicamente, assim como a natureza se recria ciclicamente em nosso planeta. Isso seria louco, mas é concebível. As hipóteses de Sir Roger Penrose e outros significariam que nossa impressão de expansão é meramente uma ilusão criada por um ajuste nas propriedades do espaço-tempo. Outros pesquisadores consideram que só percebemos a verdadeira estrutura do universo de forma distorcida, porque nossa consciência funciona dentro de barreiras que obscurecem nossa visão da verdade. Talvez o espaço-tempo em si não seja tão constante quanto se supunha anteriormente, e nossos métodos de medição sejam apenas uma tentativa fraca de encaixar algo dentro desses limites, que é muito mais poderoso, maior, mais mutável e mais louco do que podemos imaginar. Roger Penrose ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2020 por seu trabalho sobre a matemática dos buracos negros. Penrose mostrou que sua existência é uma consequência direta da relatividade geral. Mas suas teorias vão muito além dos buracos negros e das conexões lógicas. Os buracos negros também poderiam desempenhar um papel fundamental na nova visão da estrutura do universo. Penrose desenvolveu o conceito de cosmologia cíclica, que afirma que o universo não simplesmente começou com o Big Bang e se expandiu infinitamente, mas que é um ciclo interminável de expansão e contração. Essa ideia poderia fornecer uma explicação para galáxias aparentemente impossíveis, como a J0107A. Se o universo for realmente cíclico, algumas das galáxias mais antigas podem ser remanescentes de um ciclo cósmico anterior. O ciclo, ou o universo, não se renova a partir de um único ponto, mas experimenta estações regionais, zonas climáticas e outras dinâmicas difíceis de prever, como demonstrado pela natureza do nosso maravilhoso planeta natal. As evidências de um cosmos pulsante também podem ser evidências de dinâmicas que ainda não compreendemos. Após mais de 40 anos estudando a verdadeira natureza do cosmos, Penrose disse que o universo é muito mais estranho do que podemos imaginar. Em seu trabalho, ele nos convida a pensar muito além dos limites da cosmologia clássica e a incluir aspectos de consciência, mutabilidade e dinâmicas inteligentes. O fato é que o universo não corresponde às nossas expectativas. Vamos olhar para isso da perspectiva da cosmologia. A expansão do espaço não é simplesmente um movimento. Não. O próprio espaço está crescendo como se tivesse decidido melhorar a si mesmo em uma seção de alongamento ilimitada. Na mecânica quântica, as partículas às vezes estão aqui, às vezes ali e às vezes em todos os lugares ao mesmo tempo. O gato de Schrödinger está tanto vivo quanto morto até que alguém esteja curioso o suficiente para abrir a caixa. Depois, a astrobiologia. Bilhões de galáxias com centenas de bilhões de estrelas e ainda mais planetas, e mesmo assim, nenhum alienígena nos visitando para admirar nosso gosto musical estranho ou nossos hábitos alimentares malucos. O famoso paradoxo de Fermi mostra que não podemos realmente estar sozinhos.
Mas onde estão os outros? Talvez os alienígenas estejam nos observando através de um gigantesco microscópio cósmico e tenham decidido que ainda não estamos prontos para a diplomacia intergaláctica. Não precisamos olhar para alienígenas ou para um cosmo pensante para encontrar a loucura deste mundo. A relatividade geral nos diz que a gravidade curva o espaço, os buracos negros engolem a luz e o próprio tempo é relativo. Isso significa que, tecnicamente falando, você envelhece mais devagar do que seu vizinho impaciente enquanto espera pelo trem. Divirta-se pensando sobre isso. Considere a ideia ou até mesmo seus arredores com uma mente aberta, uma consciência que observa, como Schrödinger observava seu gato na caixa. O que você vê? E o que é o cosmos para você? Então, o que quer que surja pode estar mais próximo da verdadeira solução solar e de uma explicação real do que todas as teorias supostamente matematicamente corretas do Big Bang. Expansão ou desvio para o vermelho da luz, uma história alternativa do universo. Vamos reescrever a história do universo. Imagine um modelo no qual diferentes eras cósmicas existam, épocas em que constantes físicas mudam, novas formas de matéria surgem ou o universo sinta que precisa de uma nova camada de tinta. Você pode imaginar uma estrutura dinâmica matemática que ainda não reconhecemos, mas que seja capaz de fazer exatamente isso? Poderia ser uma espécie de supercomputador com sua própria inteligência. Ou talvez exista um programador maluco em algum lugar que continue reorganizando nosso mundo aos poucos, aumentando o nível de dificuldade. Ou as surpresas para a ciência na Terra. A ideia é louca e ao mesmo tempo possível. Se seguirmos a escala de Kardashev, poderíamos ser o produto de uma superinteligência extraterrestre que programou nosso universo e nos inventou. Será que algum dia seremos capazes de chegar ao fundo de tamanha loucura com instrumentos e telescópios espaciais? Ou teremos que usar nossa consciência, nossas mentes e talvez um pouco de imaginação? Inscreva-se no canal agora para muitos outros vídeos empolgantes.